Como é que uma nação tão pequena, ali no cantinho da Europa, conseguiu construir um império global? Hoje a gente vai mergulhar na máquina por trás dessa façanha, as instituições militares de Portugal no século XVI, o verdadeiro motor que moveu a Era dos Descobrimentos. O historiador Carlos Selvagem usou uma expressão muito forte para descrever isso: o misticismo da nação armada. Mas o que isso quer dizer na prática? O que é uma nação armada? Como um país inteiro se organiza para a guerra e para a conquista? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, na própria fundação de Portugal. Olha, a identidade de Portugal não foi moldada em tempos de paz. Muito pelo contrário. Ela foi literalmente forjada no fogo, ao longo de séculos de guerra quase sem parar na Península Ibérica. O conflito não era algo raro, era o estado normal das coisas. E isso, claro, deixou uma marca militar no DNA da nação. É só a gente bater o olho nessa linha do tempo para entender o tamanho do caldeirão que era a Península Ibérica. Primeiro chegam os romanos, trazendo lei, organização. Depois vêm os visigodos, que pegam essas estruturas e adaptam. Aí a conquista árabe muda tudo de novo. E por fim, a reconquista. Gente, foram séculos de guerra, uma luta diária que virou o berço onde Portugal nasceu. E no meio dessa confusão toda surgem as primeiras forças militares de verdade do reino, as ordens religioso-militares, tipo os Templários e a Ordem de Cristo. E olha, eles não eram amadores de jeito nenhum. Eram cavaleiros profissionais, uma tropa de elite que foi absolutamente fundamental para garantir que Portugal ficasse de pé como um reino independente. Pois bem, com as fronteiras em terra finalmente definidas, lá por 1249, Portugal se viu numa encruzilhada. A guerra em terra tinha acabado. E agora? Uma nação inteira, forjada para lutar, se voltou para a única fronteira que ainda estava aberta, o oceano. Só que essa virada para o mar não foi nem um pouco pacífica. Na verdade, ela rasgou o país ao meio. De um lado, você tinha a nobreza antiga, com suas terras, olhando para Castela. Do outro, uma burguesia nova, cheia de energia, que via seu futuro no comércio pelo Atlântico. Era uma colisão de interesses que, claro, explodiu numa guerra civil. E o momento decisivo de tudo isso foi a Batalha de Aljubarrota. Foi ali que o lado que olhava para o mar, liderado pela nova dinastia de Avis, conseguiu uma vitória esmagadora. E isso não foi só um triunfo que salvou a independência de Portugal. Foi o momento que cravou, de uma vez por todas, o seu destino como uma potência marítima. Ok, destino traçado, rumo ao mar. Mas o que motivou essa aventura global? A resposta é até bem simples. Praticamente todo mundo na sociedade portuguesa tinha algo a ganhar com isso. Dê uma olhada nessa mobilização geral. A expansão não foi um projeto só da coroa. A coroa queria poder? Sim. A nobreza queria terras, prestígio, a burguesia sonhava com os lucros do comércio, a igreja queria espalhar a fé e até o povo via ali uma chance de ter um trabalho, de subir na vida. Era uma nação inteira, de cima a baixo, remando na mesma direção. E se ainda resta alguma dúvida sobre a força desse incentivo, esse número aqui resolve a questão. 6.000%. Esse foi o lucro da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia. É um retorno tão, mas tão absurdo que qualquer risco parecia pequeno. Certo! Com o contexto e a motivação bem claras, vamos mergulhar na parte prática. Como é que essa nação armada realmente funcionava? Qual era a anatomia do exército português no auge de seu poder, lá no século XVI? A primeira grande reforma veio com as ordenações manuelinas, em 1521. E isso, gente, foi uma verdadeira revolução. Pela primeira vez, a organização militar vira lei, criando exércitos permanentes que respondiam direto ao rei. E o mais importante, oficializando o uso em massa das armas de fogo pela infantaria. E a peça central dessa nova infantaria era o terço, uma formação tática genial com inspiração espanhola. Para visualizar, pensem num porco-espinho que anda, um miolo denso de lanceiros para parar qualquer ataque de cavalaria e ao redor o poder de fogo dos arcabuzeiros para atacar de longe. E o mais fascinante era a dinâmica dele em combate. No centro, uma parede de lanças para aguentar o tranco. Nos lados, a galera do tiro, se movendo para atirar no inimigo. Era uma combinação mortal de defesa super robusta e ataque flexível. Tudo isso numa unidade só, que já tinha uma cadeia de comando com mestre de campo e sargento-mor, que são os avós dos nossos coronéis e majores de hoje. Mas a evolução não parou por aí. O próximo passo veio em 1570, com as ordenações sebásticas. Se as manuelinas criaram o exército profissional, as sebásticas levaram a ideia de nação armada ao extremo. Elas criaram um sistema onde, em teoria, todo cidadão tinha uma obrigação militar. E a unidade básica para essa mobilização toda era a Companhia de Ordenança. A estrutura está aqui, bem definida.
Uma unidade padrão com 250 homens, uma hierarquia clara, do capitão até os cabos. Era como se fosse o tijolo básico para construir todo o exército territorial. Então, o sistema completo funcionava assim. Uma defesa em 3 linhas. Na frente de batalha, as tropas de primeira linha, os profissionais pagos. Dando suporte às de segunda linha, as milícias. E, em último caso, a terceira linha, as ordenanças, que era basicamente todo homem capaz de lutar. Para a época, era um modelo de mobilização total incrivelmente avançado. Certo, então qual é o saldo final disso tudo? No papel, era uma máquina de guerra impressionante, muito à frente do seu tempo em vários pontos. Mas a realidade no campo de batalha nem sempre era igual ao plano. E este é um ponto super importante para a gente ter uma visão completa. Os documentos da época são claros. Apesar de toda essa organização do papel, a disciplina durante as campanhas era um problema e a execução das táticas nem sempre era perfeita. Existia um abismo entre o que a estrutura prometia e o que acontecia na prática. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A organização militar de Portugal no século XVI era muito mais do que só um exército. Era o espelho de uma nação inteira mobilizada para um grande projeto. E aí fica a pergunta: como é que a forma com que um país se organiza para a guerra acaba definindo quem ele é, a sua própria identidade por tantos e tantos séculos?